Uma máquina de lavar louças que tinha acabado de voltar da assistência técnica pode ter sido a causa de um incêndio que atingiu uma casa num condomínio de luxo da capital. Os moradores ficaram assustados e o prejuízo foi grande. O fogo começou por volta das 11 horas da manhã. As centrais de energia e gás foram desligadas, o que não impediu as chamas de se espalharem pela casa. A cozinha, a área de serviço e a sala ficaram destruídas. Móveis, cortinas e eletrodomésticos, nada pôde ser reaproveitado. De acordo com os empregados, o incêndio teve início com a instalação de uma máquina de lavar louça. A dona da casa ficou sabendo do acidente pelo telefone. Minha funcionária me ligou e eu vim imediatamente para a residência. Ela me informou que a máquina de lavar louça tinha explodido e que o fogo estava se alastrando pela casa. Esse é um problema dessa máquina de lavar louça que já vinha há muito tempo. Ela foi para a assistência técnica, eles deram um diagnóstico, ela tinha sido quebrada. Eu mandei trocar uma peça, eles trocaram a primeira peça, não funcionou. Trocaram a segunda peça, não funcionou, levaram para a oficina e vieram retornar ela hoje de manhã. Quando eles chegaram com a máquina, minha funcionária ainda disse para ele esperar a máquina funcionar para depois ele ir embora. E ele não quis esperar, disse que não podia. E logo após ele ter ido embora, a máquina explodiu e aí gerou todo esse estrago. O teto, que ameaçava desabar, impediu o acesso aos quartos. A orientação dos bombeiros é que a casa seja desocupada por causa do risco de desabamento do teto. Agora, um engenheiro da Defesa Civil deve avaliar se a estrutura do imóvel foi abalada. Que prejuízo, hein? Nós vamos falar agora ao vivo sobre este assunto com o repórter Celso Duran. Boa noite, Celso. Na reportagem, a dona da casa diz que o eletrodoméstico que causou o incêndio tinha acabado de voltar do conserto. Neste caso, que direitos ela tem? Boa noite, Carolina. Boa noite a todos. De fato, aí um prejuízo e tanto. E sobre essas questões, nós vamos conversar daqui a pouquinho com o Henrique Guimarães, porque, de fato, é uma situação que muitas pessoas viveram já ou então viveram algo parecido, uma situação semelhante em que você tem um prejuízo por causa de um eletrodoméstico e não sabe se tem, de fato, direito e o que fazer para isso. Por isso, nós convidamos ele aqui, Henrique Guimarães, que é advogado especialista em direito do consumidor, para esclarecer a dúvida de todos. Henrique, boa noite. Essa pessoa, no caso aí que nós acabamos de ver na reportagem, ela tem direito a algum reparo? Sem dúvida nenhuma. O caso, estando configurado que o incêndio veio proveniente do aparelho eletrodoméstico, se configura como um acidente de consumo. E o Código de Defesa do Consumidor é muito claro ao estabelecer a responsabilidade objetiva do fornecedor em caso de danos provocados por produtos ou serviços. E a reparação que ele tem direito é uma reparação integral. Todos aqueles danos, prejuízos que vieram oriundos, direta ou indiretamente, desse acidente, desse fato, tem o consumidor total direito à reparação. Uma outra dúvida muito comum também é como provar que, de fato, o dano foi por causa do problema, como nós vimos ali. O que é que o consumidor tem que apresentar como prova? Olha, no caso específico, deve haver uma perícia técnica no local, vai se tirar fotos, vai se colher material para juntar numa futura ação de indenização, de reparação de danos. E o direito do consumidor ainda tem uma inovação, que é a inversão do ônus da prova, ou seja, o ônus de provar sai do consumidor e passa para o fornecedor. Se o fornecedor não conseguir provar que aquele incêndio foi provocado por razões outras, ele será responsabilizado pelos danos. Agora, de uma maneira bem prática, acontecendo isso, no caso, aquela senhora que nós vimos na reportagem, qual é o primeiro lugar que ela tem que ir? Bom, ela deve buscar um advogado da sua confiança para ajuizar uma ação, sob a orientação dele, coligir provas, material suficiente para entrar com a ação na esfera civil, no Poder Judiciário do Estado da Bahia, para ver reparado e ressarcidos todos os prejuízos provenientes desse evento danoso. No caso, o PROCON também pode ajudar? O PROCON não seria exatamente o caso nesse exemplo aí, porque ele não vai entrar na esfera de cobrar uma indenização da empresa. Ele atua mais na esfera de tentar dirimir conflitos. Muito obrigado pela participação. Ficam aí os esclarecimentos. Carolina. Obrigada, Celso. Os ferroviários continuam em greve. A decisão foi tomada agora